Iniciando aqui mais um podcast Uniara. Hoje vamos falar sobre o ciclismo. Estamos aqui com a presença de Jaqueline Mendonça e João Mantovani, técnico da equipe de ciclismo de Araraquara. Só lembrando que os vídeos estarão disponíveis nas plataformas da Uniara, tanto no Facebook, Instagram, YouTube e outras plataformas. Dando início aqui ao nosso papo, João, Jaque, por que a bike? Como assim? Né? Entre tantos esportes, por que a bike? Como começou essa história? Obrigado, primeiro, pelo convite aí de poder falar um pouquinho de ciclismo, né? É sempre um prazer poder falar de algo que a gente faz no dia a dia e com muito gosto, né? Se for falar assim de quando começou, a história vai longe, né? E, na verdade, eu acho que quem gosta de ciclismo já gosta desde a infância, né? E aí, se eu for resgatar assim de quando eu gosto de bike, é desde criança, desde pequeno. Sempre tive fascínio, mas nem sempre pude pedalar assim como hoje. Então, eu entrei no ciclismo já um pouco tarde, né? Na verdade, eu vim do atletismo, a Jaque também, né? E aí eu fui para o ciclismo por conta de lesão no atletismo, né? Tava treinando para um decathlon de 97, machuquei o tornozelo e aí depois dos jogos não dava para continuar correndo. Por causa do impacto. Por causa do impacto, né? E aí a lesão era no tornozelo, né? Então arrumei uma bicicleta velhinha, surrada, dei uma garibada nela, pus um pneuzinho bom e comecei a pedalar. Que aí pedalar não incomodava o tornozelo. E aí comecei a participar de umas provas regionais que tinha aqui na cidade, nas cidades aqui da região. Fui tomando gosto e entrei para a equipe e estou até hoje. Hoje como técnico e também pedalando um pouquinho. Tá certo, tá certo. E você, já? A minha história vem... A minha história de esporte na minha família vem desde sempre. Meu pai era jogador de futebol. Ah, seu pai jogava bola? Meu pai jogou futebol. E sempre me incentivou. Por quê? Eu era aquela criança hiperativa, né? Super alta. Então, muito cedo, eu fui sempre... nas categorias, eu ia sempre com as categorias mais velhas do atletismo, que eu iniciei no atletismo. Sim. Então, meus pais me incentivaram muito. E com 9, 10 anos, eu já estava competindo no Cesiatlon, que eram competições infantis. Mirim, infantil, e tudo no atletismo. Então, dali eu fiz vários esportes. Eu joguei futebol também. Já fiz natação, piscinão na época. Sim, piscinão. Uma infinidade de esportes. E sempre amei. Muito, muito, muito. E comecei seriamente como competidora no atletismo. E aí, por alguns motivos iguais aos do João, lesão de tornozelo, mas mais porque eu não tinha mais tempo para ir para a clínica, para a pista de atletismo, porque despende mais tempo, porque a parte técnica no atletismo leva mais tempo. Então, já não tinha mais tempo. Trabalhava, tinha o Matheus pequenininho, meu filho. Sim. Então, não dava tempo. Aí, a gente estava junto na época, o João, eu. E o João começou a pedalar antes que eu. E o João me incentivou para o ciclismo. Sim. Ele chegava do treino, eu pegava a bike e saía. Aí, foi nessa de começar. E, assim, 1 ano, 2 anos, eu fui de não saber nada de ciclismo, mas a minha adaptação foi muito rápida para competir nacionalmente. Legal, legal. Foi legal. E me diga uma coisa mais técnica, assim. Como é que está organizado o ciclismo? Por exemplo, quais são as categorias existentes? Quais são as diferenças entre elas? Bom, aí tem bastante assunto para falar. Primeiro, assim, existe uma gama enorme de categorias no ciclismo, né? Assim, e vários tipos de bicicleta também. Então, nós temos bicicletas de BMX, que é bicicleta, aquelas Caloi Cross que a gente conhece de criança, Sim. né? Então, tem as categorias voltadas para o BMX, que aí tem as provas de pista, de freestyle. Aí tem a mountain bike, que é aquela popularmente que a gente conhece aí, que vai para a terra, né? E aí dentro do mountain bike tem as categorias XCO, categoria de maratona,
E aí tem a bicicleta de ciclocross também, que é uma bicicleta parecida com essa hoje. mas que é para andar na terra. Então tem diferença de pneu, a construção do quadro um pouco mais resistente para aguentar os impactos, né? Que aqui no Brasil ainda não é muito popular, mas está tomando muito... Está crescendo. Tá crescendo bastante. É. E é uma Como se fosse uma prova- trilha. Isso, Isso, só de que speed. só que De de speed. speed. Só que de De speed. speed. É feito na terra. Na terra, mas com Só speed. que é uma speed. Só que é uma speed com pneu mais largo e o quadro tem algumas diferenças que são de construção para deixar ela mais resistente. E até para aguentar as Pra pancadas. aguentar as isso. pancadas. Então, quem olha assim acha que é uma speed com pneu grosso, digamos Sim, assim. Sim. E é uma prova que lá na Europa é muito forte. Muito. E ela acontece principalmente agora nessa fase de final de ano, que lá é a parte de entre temporadas. Temporadas. A temporada profissional do ciclismo acaba praticamente final de outubro Tudo. e retorna final de janeiro. Nesse período acontece o treinamento de base das equipes e as provas de transição, que principalmente o ciclocross. E aí a gente tem a bicicleta de estrada, que popularmente a gente conhece como speed, mas é a bicicleta de estrada, o nome correto dela. E aí dentro dela tem a prova de estrada, de resistência, e tem a prova de contrarrelógio também. E também tem a bike de pista, que é uma bike parecida com essa, só que aí não tem freio, não tem Não tem marcha, acessório nenhum. não tem nada. É Uma bicicleta leve. para correr no velódromo. Só em Para velódromo. correr no É uma bicicleta velódromo. fixa, Aham. que você não para de pedalar. Sim, né? sim, E sim. aí é uma bicicleta que você usa no velódromo. Eu E aí tenho dentro do velódromo também tem uma infinidade de provas no velódromo. Então, assim, são várias categorias de prova, várias bicicletas diferentes, né? Cada uma com particularidades aí. E aí tem ciclista que se adapta mais em uma, mais em outra, ou em várias, né? Então, assim... É bem amplo. É bem amplo. Tô E, vendo, tô percebendo e o isso. pessoal que anda para simplesmente como forma de transporte. Isso, E de aí- qualidade de vida. E de qualidade de Isso. vida. Aí isso a gente tá Exato. falando de competição. Saúde, não, a gente está falando de competição aqui. E aí, Porque fora para entender esse isso- universo, como é que ele funciona, né? Isso, aí pro dia a dia, o que normalmente as pessoas acabam usando aí pro ir e vir do dia a dia, como qualidade de vida, para pedalar no final de semana, ou para de hobby, são as bicicletas de mountain bike. A maioria é de mountain bike. Por quê? Ela é mais versátil, tanto para você usar no dia a dia, dentro da cidade, que aí você pode passar nas ruas de Buraco, paralelepípedo, paralelo. buraco, terra e tudo mais, e consegue no final de semana ainda se distrair, dar um passeio uma lá em trilha. Bueno, ir lá na padoca, comer uma... Sim, o pessoal tomar faz muito isso Faz aqui, né? O muito. pessoal Sim. sai daqui, pega as trilhas ali no canavial, E vai. corta, Vai vai lá, tomar vai uma na cerveja lá, padoca. volta chapado. Volta, Alguns para falam. ali em Bueno, come uma Bueno, coxinha. come uma coxinha. Então, é uma bike assim, mais versátil pro dia a dia. Né? E aí, assim, tudo é bicicleta, né? Entendi. E aí tem gente que começou como hobby e aí Avançou, vai aumentando. evoluiu. Ao invés de pedalar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, já começa a pedalar todo dia. Aí já começa a tomar gosto e vai para uma competição, né? Ou treina, vai fazer o Caminho da Fé, que também é muito tradicional, né? Sim, O pessoal sai daqui, vai até Aparecida, aí tem vários caminhos também. Aí são vários dias pedalando, então tem de tudo. Mas cada bicicleta tem um preço, né? Cada bicicleta Sim. tem um preço. E aí, Por assim, causa do material que é feito. por não conta é? da tecnologia. Tecnologia que que é é usada. desenvolvida. Tem outras que são. Né? Então, assim, quanto maior a tecnologia envolvida, Maior o valor. preço vai aumentando. Né? Aí tem para todos os gostos. E bolsos. Todos os bolsos. Todos os bolsos, né? Não, exatamente. Então tem... Exatamente. Não é um esporte barato. Então, isso que eu ia Como perguntar. esporte. Isso que eu ia perguntar. Isso que eu ia perguntar. O ciclismo não é um esporte barato. Não, Nunca é. foi. Não é. Não é porque, assim, existe muita tecnologia envolvida. E aí, assim como em outros esportes, também tem o preço da tecnologia. Mesmo no atletismo, que digamos tênis. assim, Os um tênis. esporte, digamos, barato, né? Porque o que você O investimento precisa é o tênis. É uma um tênis, camiseta, tênis um básico. short e um tênis.
Só que aí tem o tênis de R$200 E tem o de E 1.500, e tem dois. os tênis de competição aí que custa R$3.000. Sim. Hoje solado com grafeno. É grafeno, né? grafeno. Muito usado Então, hoje, né? até no pneu da bike também, esse pneu aqui também tem uma tecnologia com grafeno, que é para ter uma durabilidade maior, né? E isso tudo custa Tecnologia. dinheiro. Desenvolvimento tecnológico. tecnológico. Pra poder... Isso tem um custo muito alto. Tem um custo muito alto, alto. né? E não só na bicicleta em si, né? Nos acessórios, também. Então, um óculos tem um custo, um capacete, a roupa que você usa. Então, tudo tem um determinado custo, né? A mesma camiseta que você usa, que pode custar R$50, R$60, as das equipes do World Tour custam €300, né? Pô, É. E assim, você fala, mas não é, o tecido é diferente. É material completamente material diferente, a durabilidade também é diferente, então tudo tem um determinado custo, né? Sim, então sim. não é pouco. não é barato, Não é barato. né? Entendi. Não, legal, muito bom. Para os nossos padrões normais do dia a dia, né? Porque você fala, o que é barato, o que não é barato. Depende do que você tem como referência. E depende do que você tem como objetivo, também. Se a questão é a saúde, o foco é um. Exatamente. Se você quiser entrar numa competição... O esporte em si é outra coisa. Porque a hora que a gente fala de competição, não é só a questão da tecnologia envolvida na bicicleta para você ter uma melhor performance. É também o que a bicicleta tem que te oferece de confiabilidade na competição. Então, é um material que você confia que você vai poder dar o máximo de esforço em cima dela, que ela não vai quebrar, né? Que ela não vai te deixar na mão. Então, tem isso também. Sim. Então, dependendo do tipo de material, não é um material voltado para competição. Se você pegar um material mais barato, pode ser que no meio da competição ele te deixe na mão, né? Entendi. Então tem isso, tem a confiabilidade no material também. Se você furar durante uma prova, dificilmente você consegue recuperar. Se numa prova de distância mais curta, mais rápida, dificilmente. De alto nível. De alto nível, você não vai conseguir se recuperar e pegar esse pelotão de novo. Então, o pneu é um investimento que você tem que ter um investimento bom em cima e não é barato. Um pneu de bike... Sim, um pneu de competição. De competição. Você pega um pneu de treino, né? Um pneu em torno de 120, 130 reais, um pneu comum de treino. Mas aí os pneus de competição, que tem uma confiabilidade maior, contra furo, um desempenho maior de rolagem e tudo, pode custar R$800 um pneu. Um pneu. Um pneu. Diferente. Se você comparar com um pneu de carro, né? Assim, são 2, 3 pneus do carro. Exatamente. Nunca mais reclamo valor. Tá vendo? Então, assim, é um pneu. E aí, quando você pega um pneu de carro, por exemplo, esse que você acha caro lá na hora de trocar, que você fala, não vou reclamar mais dele, ele dura 30 mil quilômetros, pelo menos. Dependendo da marca aí, 40 mil quilômetros. Um pneu de bike desse de competição que custa R$800, ele dura 3 mil. 3 mil. Depende a durabilidade é menor e o preço é maior. E o preço é muito Mas maior. também, aí a gente chega num outro ponto aqui, né? Aí você tem que comparar, por exemplo, o pneu do seu carro com o pneu da Fórmula 1. Sim. Em termos de carro, carro. né? Em termos de veículo. É. É a mesma coisa. Tipo, o pneu que usa lá na Fórmula 1 também custa... As exigências são outras. São outras, né? Então tem a questão do desempenho, do esforço em curva e tudo mais. Desenvolvimento Então, dele mas pra a isso. gente chega num outro ponto, né? E os treinos? Assim, são parecidos, são semelhantes? Preparação física Então. de um ciclista. Preparação física dele para uma corrida, sei lá, 40, 50 quilômetros. Uma preparação para 100. Como é que é isso? Como é que se treina o ciclismo? É na prática, no dia a dia, fazendo longas distâncias, pouca distância, treino de resistência, muita subida, muita descida? É a característica de cada atleta. Como é que funciona isso? Então, no ciclismo é mais ou menos assim. Tudo você faz... Imagina uma construção. Você vai empilhando o tijolo ali para fazer a construção, certo? O treino de ciclismo é a mesma coisa. Cada dia você vai pondo um tijolinho no seu treino. Não é uma coisa que você fala, eu vou treinar hoje para correr amanhã. Sei. Não é? O desempenho que você vai ter na corrida de amanhã
você já começou essa preparação há 1 ano, 2 atrás, dependendo da competição, até mais tempo. Então, funciona por... Quando você fala colocar um tijolinho, por exemplo, assim, se eu fiz hoje 80 quilômetros, amanhã eu vou fazer 90. Não. Aí depois da manhã você fala assim, vou fazer 100. E você vai... É assim Não, mas funciona? depende também da efetividade do treino, né? Porque às Da vezes não só intensidade. pedalar 80 ou 100 significa que o treino foi bom. Exatamente. Não Entendi. acrescer mais quilometragem quer dizer Que você teve mais você qualidade. tem Porque muita gente melhor- pensa assim, eu vou aumentar... Porque, por exemplo, eu vi uma entrevista de um maratonista uma vez, do Japão. Ele ganhou a corrida lá de Nova York, não sei o que. Ele falou assim, perguntava, como é que você treina? Ele falou assim, se a corrida tem 40 quilômetros, eu treino 80. Então eu corro 80 quilômetros para correr bem 40 e aí eu chego inteiro na prova. Se a prova é 20, eu treino 40, aí a prova de 20 eu chego... Não funciona assim. Não, Funciona. não. funciona, principalmente por conta das distâncias no ciclismo são muito E também diferentes. do relevo. Sim, Então, Que é por uma exemplo, geografia, é uma influencia. parte fundamental. Então, se você for comparar com o atletismo, por exemplo, uma maratona no atletismo, que é praticamente assim a prova mais longa, que é 42 quilômetros, fora as ultramaratonas, né? Mas uma prova de 42 quilômetros no ciclismo é, digamos assim, o máximo. O máximo. No atletismo. Sim. No ciclismo, o campeonato mundial do ano que vem, por exemplo, vai ser 277 quilômetros. Rapaz do E aí, como é que você vai treinar Pô, é daqui a 540? São Paulo, cara. Então, assim, daqui a você fala São assim, Paulo, isso, praticamente se exatamente. for usar a mesma teoria mesma do lógica, maratonista, então eu vou treinar você vai 540. treinar 540. Não é assim que funciona. Não, Entendeu? sem contar que tem as condições do tempo também. Sim, né? Isso. Então, Sim, tempo, e o relevo. relevo É também. fundamental, né? Então funciona diferente. Então, no dia a dia, você vai treinando características que você usa dentro de uma prova. Durante, Então, dentro entendi. de uma prova, você precisa ter uma resistência adequada para aguentar o tempo e a distância da prova. Você precisa ter força, que é para desempenhar durante a prova, conseguir ir atrás De uma de fuga. um adversário na hora que ele ataca, conseguir passar uma subida. Então, você precisa ter força, você precisa ter explosão para responder rápido no ataque, para fazer uma chegada bem na hora do sprint final ali. Se é uma prova que vai definir ali em grupo, então você precisa ter explosão. Então, no dia a dia, você vai treinando características que você precisa dentro da prova. Não necessariamente a distância Não. e a quantidade que você pedalou, Sim. ou de subida, ou de descida. Então, a hora que a gente né? fala de empilhando o tijolinho, hoje você empilha um tijolinho ali de força, amanhã um de resistência, depois um de E explosão. vai fechando o ciclo. E vai fechando o Vai ciclo. fechando o ciclo. E isso vai fazer diferença lá na frente no seu desempenho. Não é uma coisa que você faz hoje para correr amanhã. Como tem, por exemplo, em Araraquara, digamos assim, em atletismo, dia 31 de dezembro tem a tradicional Santo Onofre. Aí, agora, assim, um mês antes, você começa a ver pra rua aí O pessoal pessoal correndo. aumentar a quantidade de pessoas correndo, né? Opa, Pra mês poder que vem participar tem, Mês que vem, vou lá é. correr. Né? Não é assim que funciona. Para um atleta, participar é uma coisa. Agora, Competir é outra. É E outra ter coisa. um É desempenho de querer chegar na frente ali, É outra É história. outra história. Então, por exemplo, hoje a gente tem na equipe, o atleta mais novo que a gente tem na equipe hoje tem 14 anos. Ah, legal, o Pedrinho. Ele tem legal. 14 Legal, hein? anos. 14 anos, é um, legal, é um então, futuro. É assim, ele é a revelação da equipe desde o ano passado. O ano passado ele já foi pódio no Campeonato Paulista. Olha que legal. Esse ano ele foi pódio de novo no Campeonato Paulista, foi quinto no Campeonato Brasileiro. Foi vice-campeão nos Jogos Escolares Estadual. E ontem a gente teve uma etapa Ele venceu. da Copa São Paulo lá em Batatais, Eu vi. que é uma prova por etapas. Ontem foi a 8ª etapa, ele estava a 1 ponto do líder. Ontem ele venceu, passou à frente, passou ali. faltando uma etapa. Tem chance de ganhar. né? Então agora na próxima etapa ele só ia chegar na frente. Chega na frente. Então é assim, é um menino com 14 anos. Aí você fala assim, mas faz 2 anos que ele está treinando. Sim, mas é... Só que isso é uma sequência Lapidar, tem que lapidar. para ele chegar lá com 22, 23, 24 anos, ele colher os frutos do que ele está plantando agora há 10 anos. 10 anos, com certeza. Então, é assim que funciona no ciclismo. Gradativamente. Não, é diferente você pegar, por exemplo, uma pessoa com 20, 22 E formar ele campeão. É e difícil. aos 24 querer que ele seja campeão. Não tem jeito. Não tem como.
É diferente. É diferente. Né? Porque você deu a É base muito pra diferente. ele, né? O- Isso, então essa atleta base vem com a base. é Vem o com que a vai base, fazer a diferença lá na frente, a hora que ele estiver O no que adulto. fez diferença na minha carreira no ciclismo foi a minha base de atletismo. No atletismo. Sim. Porque eu comecei tarde, muito tarde. Para atleta de ciclismo competitivo, eu comecei muito tarde, mas eu tinha uma base de mais de 10 anos de atletismo. O que a gente teve foi as adaptações. Aí é uma transição. É uma transição. De modalidade. De modalidade. Mas tem muita coisa que se aproveita. Que se aproveita. Né? Principalmente na capacidade física, fisiológica. Mas em termos de técnicas, você vai ter que aprender. É uma adaptação nova, porque são músculos diferentes, exercícios diferentes em cima de uma bike de E aí tem a atletismo. questão da corrida também, que você tem que aprender a se comportar no pelotão. No pelotão, Como que funcionam muito as diferente. coisas, né? É Então, porque sempre sai aquele grupinho. Você assiste aquelas maratonas lá da França, lá, né? É o Tour. Sim. Aí tem aquele grupinho que sai lá na frente, lá tem um cara mais desgarrado. E aí o pelotão E aí o tá ali pessoal atrás, vai aí você ali. começa a assistir a prova, tá 2 minutos na frente, 3 minutos, Não 5 Não é nada. minutos e tal. Não é nada. E aí Não. você fala, já ganharam, já, né? Não aí é dali assim. a pouco Mudou o cenário. mudou o cenário. São muitas táticas de equipe. Em um Tour de França, é muita tática, técnica. Isso é tudo estudado. A equipe anda com... Um foninho. Isso. Eles têm o pessoal que fica atrás com toda a dinâmica do que está acontecendo na prova, né? Então, não é só sair e chegar. Não é. Tem muita coisa envolvida. envolve, muita. Tem um pelotão que segura o outro, a equipe que segura muito- a outra. muita estratégia. Porque, assim, é uma modalidade individual, né? Só que ela funciona por equipe, Entendi. entendeu? É diferente, por exemplo, do atletismo, da natação, que também são esportes individuais, que o cara cai na piscina ali E vai embora. E vai embora. É ele e Ele ele. e Deus, né? Ele e a força dele. Sim. Então, ali no ciclismo, não. São vários atletas da mesma equipe e, assim, apesar de ser individual, ninguém ajuda ninguém ali fisicamente, mas dinamicamente na prova todos sim. se ajudam. Aham, Entendeu? entendi. Então, tem estratégias. Não é simplesmente sair na frente E chegar. E chegar, fazer não. força e chegar. Não, é assim que funciona. Não é, né? Né? Entendi. É diferente. Quando você está correndo em grupo, né? Dependendo da distância, do relevo que você vai enfrentar, cada ciclista tem uma característica Então, melhor. Isso que eu ia te falar. Né? Cada um tem uma característica, de repente, naquele terreno, naquela parte ali, etapa da naquela prova. etapa da prova, o fulano é melhor. Sim. Aí, de repente, tem aquele cara lá que tem. equipe. Ele é melhor em subida, aquele cara, quando tiver a subida, ele vai. Não é assim? Vai Sim. encaixando as então, ideias. assim, cada terreno vai favorecer melhor um determinado ciclista. E aí a equipe faz a estratégia para ajudar esse ciclista a chegar na frente. E aí, assim, independente, a equipe está correndo em 8 ciclistas, né? Falando de Tour de France, Tour. que a equipe Sim, é formada por 8 ciclistas. Independente de qual dos 8 ganha, a equipe que está A equipe vencendo. ganhou. A equipe É. ganhou. E os ciclistas, eles têm isso desde cedo em mente. Que é o coletivo do grupo. Exatamente. Que é o coletivo do grupo. Exato. Então, tanto é que tem atletas profissionais, tem ciclistas profissionais que passam 15 anos correndo profissionalmente e não vencem nenhuma prova. Sim. Só que são peças Chave. super Fundamentais. importantes Peça chave de uma dentro do São equipe. fundamentais. Exatamente. Não é porque ele não ganha que ele não é importante. Sim. O trabalho que ele faz dentro da equipe para que um dos ciclistas ganhe Se é sobressaia, super importante e é super valorizado. Não é simplesmente quem sobe no pódio que é valorizado. Não. Sim, É o trabalho de todos toda ali uma que é equipe. Forma o valorizado. grupo, tem uma Isso. identidade, né? Sim. Isso a gente transfere aqui para os regionais, por exemplo, que é uma equipe super importante para as cidades, que são jogos regionais das regiões do estado de São Paulo. Se não tiver um bom trabalho em equipe em todas as provas, porque se soma pontos, todo atleta Todo é mundo ganha importante. pontinho. Um ponto é importante. Aquele atleta que chegou em último dos pontuadores é super importante, porque vai fazer diferença na somatória no final. total. Exatamente. Então, não existe um atleta que seja... Claro que a gente tem atletas que são mais fortes, que vão fazer no final as chegadas, diferença. a diferença. Mas, para mim, que sempre corri, eu corri pela equipe. Nunca individualmente.
Principalmente jogos abertos, jogos regionais, que são provas que faz muita diferença, um ponto na classificatória geral. Né? Então, você não pode ser um individualista para correr em equipe. Você fala, eu quero correr para ganhar uma medalha. Não tem isso. Não funciona Não tem, assim. porque a medalha ganha o grupo. Exato. Porque às vezes você pode ganhar uma medalha e a equipe perder. Perder na Sim. somatória final. Entendi. Então, às vezes você ganha uma medalha, só que dentro de uma prova são 8 que pontuam Pro cara poder ganhar a medalha. cara para a equipe. Aham. Né? São os 8 primeiros que pontuam para a equipe. E aí, de repente, você faz um trabalho sozinho lá, não ajuda a equipe, vai lá, ganha a sua medalha, mas tem mais 7 posições pontuando. Dentro da geral. Dentro da geral. Aí, uma outra equipe lá, por exemplo, não ganhou a medalha de ouro, mas fez segundo, terceiro, quarto quinto, e quinto. sétimo. Coletivo. Fez muito mais Fez pontos. muito mais a sua pontos. equipe Porque aí vai ter uma ganhou outra só. prova, porque geralmente o ciclismo não é uma prova só. Não, não, Tem são um conjunto de várias. São 4 né? provas. Nos jogos são 4 provas, que a Jaque está falando. São 4 provas que a gente corre. Então o regional são 4 provas. São 4 São provas. quatro. Os Tá. abertos Todas também. as mesmas distâncias, o mesmo lugar? Não, ou são lugares diferentes. distintos? 4 provas diferentes. Diferença. Tá. São 4 Mas provas a mesma diferentes. quilometragem? Não, completamente São 2 diferentes. provas de velocidade, diferentes também, entendi. e 2 provas de pelotão. E aí, assim, é uma prova de velocidade individual, uma prova de velocidade olímpica, que corre uma equipe, Isso aí. que são distâncias curtas, mas de alta intensidade. Verdade. Né? Uma de 200 metros e uma de 750 metros no masculino e 500 no feminino. Que você corre em grupo. Sei. Você corre em 3 no masculino e em 2 no feminino. Entendi. E aí, você tem uma prova, você tem mais 2 provas de pelotão, que são, uma é distância relativamente curta, em torno de 20, 25 quilômetros no feminino, em torno de 40, 45 no masculino. Mas é uma prova super intensa também. E aí a prova de resistência, que é a prova maior, que no mais feminino em torno de 50 quilômetros, no masculino em torno de 100. Entendi. E aí cada uma dessas 4 provas, os 8 primeiros pontuam. Entendi. Então, Nas 4 provas, os 8 pontuam. os 8 pontuam para a equipe. Entendi. Então, não adianta você se guardar ali para ganhar a sua medalha, se tem mais 7 7 pontuando. pontos em E jogo. aí, tudo bem, eu ganhei a medalha de ouro, mas a outra equipe colocou 4 entre os 8. Ganhou muito Ganhou mais muito pontos. mais pontos. Muitas Aí, equipes, final vai fazer é. diferença. Vai fazer diferença. Muitas equipes perdem os jogos por conta disso. Sim. Porque o individualismo se sobressai acabou ao se coletivo. sobressaindo. Exatamente. Exatamente. E isso é passível de se identificar quando você está treinando o atleta. Sim, claro. Às vezes, Tipo às vezes não muito treinando. Muito na Mas prova. convivendo. Mas o comportamento na prova dentro da denuncia prova, essas sim, situações. sim, né? E aí sim. cabe o treinador encaixar as ideias. E aí, né? às vezes, quando acontece isso também, dentro do grupo, essa pessoa é meio que começa a deixar a começa a ficar escanteada. ser começa a excluída. ficar- Por quê? Porque ela não está ajudando o grupo, ela está querendo correr só para ela. Só Isso é ruim pro individualmente. grupo. Isso é ruim pro E dá grupo. para sentir. Eu já corri em várias equipes. E dá para sentir. É nítido. A atleta ou o atleta que só tem o interesse no resultado individual. dele. Isso é fato. E o grupo todo vai sentir. Acaba ficando um clima pesado, chato. Isso que eu ia falar. E isso não é valorizado. Psicologicamente, Sim. e aí precisa ter um trabalho, né? Sim, a gente precisa conversar precisa ter um muito. trabalho, precisa ter um trabalho muito. psicológico Muito. Então, muito intenso. E aí, com o às vezes, o treinador. atleta quer fazer isso para se mostrar para uma equipe maior, digamos assim. Tipo, eu vou ganhar aqui para mostrar para todo mundo que eu sou bom e de repente a equipe X lá me convide para correr Pra lá. correr lá. Mas a partir do momento que é identificado assim um individualismo excessivo na pessoa, Não tem Comportamental, interesse. não né? desperta interesse Não- numa não outra tem equipe. interesse. Porque a equipe não quer um atleta que vá para lá para criar esse tipo de situação dentro do grupo. Que é um atleta que seja... Problemático do ponto de vista, Sim. do ponto de vista competitivo, Coletivo, ele é sim. problemático Sim. do ponto de vista coletivo. Isso. Né? Claro que nas provas individuais isso tem que acontecer. Mas Sim. mesmo nas individuais, grandes provas, grandes voltas, você precisa da equipe. Você não né? ganha sozinho. Tem um atleta principal para Tem as os capitães individuais. das equipes. Os capitães. Isso a gente está falando de provas clássicas. Mesmo assim, sozinho, ele não consegue ganhar nada. É claro que ele tem um potencial acima, mas depende muito do trabalho em equipe
para se chegar a isso. Porque vão ter N ataques, vão ter N possibilidades durante a prova que o grupo vai trabalhar para ele. Entendi. Entendeu? Até num furo. Porque o atleta gregário dele vai ter que buscá-lo no final do pelotão após o furo e levá-lo até a frente de Buscar novo. água para ele. Buscar água, alimento. Quer dizer, o coletivo ali, embora seja uma prova, né? Que você tem uns destaques assim, individuais em determinadas Sim, situações, sim. mas é sempre o coletivo que vai estar Que ali. vai porque funcionar. tem a equipe que Sim, corre. Que corre, exatamente. Então, assim, acontece às vezes de um ciclista de uma equipe pequena, digamos assim, ganhar uma prova grande, onde assim, ele é praticamente a estrela da equipe e os outros não têm Não o acompanham mesmo o nível. nível dele. Acontece, mas é difícil. Mas mesmo assim, esses outros ajudam ele, porque são eles que vão lá no carro da equipe lá atrás, pegar água, comida e Aham. trazer para ele de volta no Isso, pelotão. isso, exatamente. Então, assim... Não é só o fato de correr, Não. tem outras coisas envolvidas Não, tem ali, muita né? coisa. Principalmente porque no circuito profissional, essas provas são muito longas. Muito, são vários dias. E assim, mesmo uma prova clássica, que é uma prova de um dia, que a gente chama, são provas de 250, 270 Rapaz, quilômetros. tudo isso. Então, assim, você não Já corre- cansei, já você não cansei. corre só com a uma nível garrafinha de internacional- água. Não, a nível Já internacional. fadiguei aqui na cadeira, me deu... Não A é. nível internacional é muito longo. E nacionalmente falando também, é acima de 100. É acima de 100. Então não é largar com uma garrafinha d'água E ir embora. um Ir embora, gelzinho no chega- bolso. não, não tem como. Não é assim que funciona. entendeu? Entendi. É isso. Legal, muito bom. E Me diga uma coisa. E tudo isso vai sendo construído desde a base que a gente estava falando. O ciclista, para conseguir chegar lá nesse nível de correr uma prova de 200, 250 quilômetros, Ele tem que estar vai bem... ser construído também. desde a base. Não é do dia para a noite que ele Não, isso não acontece. vai fazer isso. E por falar na base, como é que está funcionando hoje o ciclismo em Araraquara? Tem a equipe, você Sim. administra essa equipe, quais competições ela participa, como é que são os treinos, onde vocês treinam, como é que está organizado? Existe competição araraquarense disso ou é só regional? Então, hoje a gente tem uma equipe tem 22 atletas, né? Distribuída em várias categorias. Sim. Que no ciclismo funciona por idade a divisão de categorias, né? Então, desde a base, a divisão de categorias é normalmente de 2 em 2 anos. Tá. Então, começa do infanto juvenil, que é até 14 anos, depois 15 e 16 é juvenil, 17 e 18 é júnior, aí de 18 a 23 é a sub-23, que a gente fala, Sim. e aí a partir dos 23 é o adulto. Entendi. Né? Aí depois tem as divisões Master, que aí depois de 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 e assim por Hoje eu diante. tô na faixa dos 50, 59, cara. Pô, tá? Vou Idem. pensar. Aqui tá todo agora- mundo. Tô pensando. Aqui tá todo mundo, não é mesmo? Estamos Mas todos- aí, Aqui tá eu quero todo me ver, Eu mundo. quero ver e falar, não, é 200 quilômetros, já cansei, cara. Estamos todos no eu já mesmo cansei. Vou barco. pra casa, vou de carro. Eu já cansei. Então, assim, estamos Não, todos no mesmo barco. Também, viu? Todos no mesmo barco. O cabelo Só o denuncia. físico que é diferente, né? Olha lá, ó. Mas a gente tá Então, é assim, a gente tem hoje uma dificuldade muito grande de conseguir atletas do feminino, muito principalmente Difícil. para a base. Sempre foi. Difícil. Por que isso? Sempre Sempre foi. foi. Sempre foi, não é de hoje, né? Então, hoje a gente tem atletas femininas na equipe, mas não temos ciclistas de base feminino, né? Que é até 18 anos. No masculino a gente tem, que eu acabei de citar um deles, que é o Pedro, que tem 14 anos, e temos mais 2 de 16 anos, que é o Gui. Léo e o Gui. O Gui. Então, também são 2 aí que estão se destacando. São excepcionais. Nos escolares estadual foram campeão e vice. E aí foram os integrantes da seleção paulista. E foram pro brasileiro também? Não foi? Na seleção paulista que representa o estado nos Jogos Escolares Nacionais, que foi em Sei. Aracaju. Foram os 2 representantes. Foram campeão e vice. O Léo foi vice-campeão paulista, foi campeão da 1º de maio, o Gui também foi pódio no paulista, fomos para o brasileiro, correram super bem. Então, assim, temos 3 ciclistas de base e aí que estão São se fenomenais. desenvolvendo super São bem. meninos ótimos. São excelentes. São excelentes. Tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista de pessoal, assim, de como lidar com eles, a educação, a compreensão.
Uso coletivo. Disciplinar. pensamento São coletivo, super disciplinado. disciplinados para treinar e Muito, tudo mais. muito, muito. São excelentes. São meninos excelentes. E os treinos são parecidos? São parecidos no dia a dia. Eles treinam juntos, assim, ou é tudo separado? Cada categoria Determinados trabalha... dias treina-se junto, aí também treina separado porque um estuda num horário, outro estuda em outro, então um treina mais de manhã, outro treina mais à tarde. Então tem as diferenças também por conta disso. de estudo. No Brasil, eu falo por mim, Sim. dificilmente um atleta vai conseguir passar. Eu já estava na vida adulta, eu já era uma mulher já Sim. com trabalho, filho. Os meninos e as meninas hoje, algumas escolinhas no Brasil, tem algumas equipes que têm algumas escolinhas, mas os atletas têm empregos paralelos ao esporte, não vivem totalmente do esporte. entende? Então, isso é uma coisa importante a falar. Importante. No Brasil é muito difícil hoje um atleta viver... Principalmente nos esportes individuais. Individuais. Viver somente daquele determinado esporte. Muito difícil. Não estamos falando só do ciclismo. Isso a gente está falando de forma geral. Natação. A gente tem conversado com o pessoal aqui, a gente identificou isso, né? Que é muito pautado em patrocínio. Então tem uma empresa lá, faz um patrocínio de 1 ano, 2, depois cai fora, aí entra o outro. Exatamente. Né, e tal. Então você não consegue sobreviver totalmente. São poucos casos que conseguem sobreviver e assim, a gente sabe que o atleta tem uma vida útil. Sim. Né? Ele não vai viver competindo para o resto da vida porque cronologicamente, fisicamente não dá. E aí o atleta precisa, em contrapartida, ter uma formação, ter alguma coisa que vá dar respaldo para ele no futuro dele, né? Claro. Então, o atleta não consegue sobreviver totalmente só de esporte no país. Dificilmente. Não estou falando... que não tenha. Sim, não é claro, isso. Mas no Brasil é muito difícil. É muito difícil. Aí uma coisa que é super importante nesse ponto aí é o apoio que determinadas cidades dão para o esporte. Isso que eu queria falar. Então aqui em Araraquara a gente tem a sorte de ter uma administração que gosta muito de esporte. Não de um ou outro em particular, mas do esporte em geral. De forma geral. E isso aparece tanto no que a gente consegue aí dentro das competições estaduais e nacionais, de forma geral, do nosso esporte. Então, a gente tem uma estrutura esportiva que atende de esportes competitivos aí mais de 40 equipes aí competitivas dentro da Secretaria de Esporte. O ciclismo é uma delas. E aí o apoio que a gente tem para formação da base, para levar esses meninos para competir, né? E aí tem muitas coisas que envolvem, né? Você precisa de ônibus, você precisa de alimentação, tem um custo alto. Existe uma equipe multidisciplinar que dá conta disso? Existe uma estrutura esportiva na cidade, que é a Secretaria de Esporte. Aí e tem a abaixo Fundesporte. Tem a Fundesporte, que é a que cuida do esporte competitivo. Né? E aí essa fundação, ela gere uma grande quantidade de modalidades esportivas. Então tem o ciclismo, tem o atletismo, basquete, natação, basquete, vôlei, as lutas, né? Judô, taekwondo, karatê, todas equipes competitivas. A secretaria também tem a parte social que cuida das escolinhas de esportes, que são para crianças até 16 anos, que eu passei um tempo também trabalhando na gestão dessas escolinhas, que atende em torno de 5.000 crianças na cidade toda, né? São poucas cidades que têm uma estrutura desse tipo. E tem também esporte voltado para melhor idade. Sim. Então tem equipes também que competem, porque tem jogos estaduais também da melhor idade e tem atletas na nossa idade já. Sim, né? sim. Competindo. Ligeiramente avançada. Então, assim, a estrutura geral do esporte da cidade é muito privilegiada. Isso reflete, por exemplo, nos regionais, que a gente está sempre ali disputando os primeiros lugares. Sim. Esse ano a gente conseguiu nos abertos um feito histórico. Nós ficamos em 5º no geral nos Jogos Abertos, né? Ficamos atrás só de grandes cidades do estado, né? São José dos Campos, Santos, Sorocaba.
ficamos em quinta, melhor colocação que a gente teve já nos Jogos Abertos. Então e os Jogos Abertos são todas essas modalidades que eu estou falando. Juntas. Então, a estrutura geral do esporte da cidade hoje reflete nessas competições. Então, você vê cidades muito maiores do ponto de vista populacional. Que não tem organização. Que não tem a mesma coisa que a gente consegue. Nesses Jogos Abertos, vocês disputam com o pessoal olímpico. Olímpico, é olímpico, Sim, então, nível por exemplo, olímpico. São José dos Campos, Santos. São Caetano. São Caetano. Campinas. Campinas ficou atrás Não, de Campinas nós. não. Ficaram atrás, hein? Não, Fica- só ficou na nossa frente. São José dos Campos, que foi campeã. Santos, que foi segunda. Eu não lembro se foi São Caetano, terceiro. E Sorocaba, quarto. Cidades grandes. E nós fomos quinto. Aham. Aí atrás de nós ficou Ribeirão Preto, Franca, Campinas. E aí vai. Pinda. E Foram 195 cidades que competiram nos Jogos Abertos. Né? Entendi. E aí, assim, Araraquara ficou em quinto. Ótimo. Então, Maravilhoso. E isso resultado. reflete o que é feito no esporte, assim, de maneira geral. Geral. Não é Sim, assim, sim, um um esporte. esporte. Entendi. Né? são todos. São Entendi. todos os esportes. Entendi. E então, assim, claro, cada esporte tem dificuldades diferentes, né? Cada esporte enfrenta as suas particularidades aí. Mas do ponto de vista geral, em Araraquara a gente tem uma valorização do esporte muito grande, tanto para a competição quanto para a qualidade de vida amador e desde a base, né? Então, o Henrique deve ter comentado isso semana passada com você. Eles tiveram o festival de ginástica aí. Sim, a ginástica sim, é uma das modalidades das escolinhas e é a modalidade que normalmente encerram as vagas rapidamente. Rapidinho, né? Fica fila de espera de crianças para poder entrar nas escolinhas. É uma procura muito grande. Né? E hoje, por exemplo, assim, se um pai falar assim, eu quero colocar meu filho no ciclismo para praticar em Araraquara, como é que ele faz? Quem que ele procura? Procura você? Procura Fundo Esporte? Se não me conhecer pessoalmente, procura lá na secretaria, na Fundo Esporte, que vão direcionar para mim. Né? A gente treina normalmente em locais assim, os mais adultos geralmente treinam na estrada, né? Mas no dia a dia a gente treina ali próximo do Gigantão, ali na área do CEAR, treina perto dos condomínios ali na saída da Presidente Vargas, né, que são locais que oferecem um pouco mais rápidas, né? Oferece um pouco mais de estrutura, assim, de segurança para treinar com todo mundo. E aí a gente sai para a estrada também. E aí, assim, para a estrada normalmente precisa de um pouco mais de experiência, Sim, né? Porque é perigoso. Tem os riscos Na envolvidos. verdade, todos os locais, eu acho que tem que ter um pouco de cuidado, porque o motorista não respeita isso que eu ia muito. falar. Então, isso que eu ia falar, né? O motorista não respeita muito, ele não respeita nada. Né? A gente vai tocar numa parte sensível. Sensível. Que, assim, é uma coisa que eu acredito que é um pouco um pouco cultural. Né? Por quê? É uma questão de valorização do que o outro está fazendo. E aí, quando a gente fala, por exemplo, na Europa, você fala assim, a hora que a gente estava falando do Tour de France, né? Esse ano quem ganhou o Tour de France foi um dinamarquês. E aí, a hora que você fala assim, não, mas a Dinamarca, né? País, né? Gigante, né? Não. País pequenininho, mas lá todo mundo anda de bike. Então, aí, algumas curiosidades que saiu sobre a Dinamarca, né? Quando o Vingegaard foi campeão do Tour, né? Na Dinamarca, 95% das pessoas têm bicicleta em casa. Dessas, 75% aproximadamente usam ela no dia a dia. E aí a gente não está falando de quem não tem um carro usa bicicleta. Não, as pessoas usam bicicleta porque e o carro é exceção. Isso, porque gostam de usar bicicleta. Gostam de usar bicicleta. Né? Então, assim, eu tenho algumas páginas que eu sigo no Instagram, você vê lá as crianças com 8, 9, 10 anos andando de bicicleta, ao invés de brincando com o celular. Não é uma crítica ao uso de tecnologia. Sim. Mas, assim... É um incentivo. Ao invés de dar um celular para o seu filho, dá uma bicicleta para ele. E incentiva ele. Incentiva ele a ser ativo desde cedo. Entendi. E não sedentário. Isso faz diferença. E aí o que a gente vê no trânsito,
às vezes é um reflexo disso, de você... Isso a gente observa no comportamento de alguns motoristas. Ele está dentro do carro dele, é assim, a rua é minha. A rua foi feita para eu andar com o meu carro de 100 Não pro mil. ciclista. Não para você andar com a sua bicicleta, entendeu? E a gente ouve, às vezes, em comentários de Facebook e tal, que a rua não é para o ciclista ficar andando. O ciclista tem que ficar lá na ciclovia. Em contrapartida, a gente sabe que tem ciclista que não respeita a lei de trânsito, Isso. tá? Eu acho que a lei de trânsito é para todo mundo. Sabe isso. É para todo mundo. A lei de trânsito é para todo então, mundo. eu me dou respeito para ter respeito do motorista. Sim. Isso é Isso. uma via de... Uma coisa que eu percebo, assim, por exemplo, do ponto de vista assim, organizacional, por exemplo, que empresa que hoje, por exemplo, o cara coloca lá um chuveiro ou dois, incentiva o funcionário dele vir de bike, mas aí o cara chegar aqui, aí ele não tem onde tomar banho, não tem onde se trocar nem nada, para ele pegar e atender público lá na frente. É difícil isso. Sim, então, mas aí é uma coisa... É difícil isso, isso né? aí é uma coisa que tem que ser organizada dentro do município, né? os... Conversado com a iniciativa privada, sim. Para você poder então, fomentar e desenvolver isso. Né? Mas isso eu acho que não é uma particularidade, por exemplo, de uma cidade, não, de Araraquara. Geral, não, isso é geral. Porque assim, o que a gente observa no trânsito é que normalmente o trânsito sempre foi organizado para os carros. Para os carros. Isso não estou falando de Araraquara. Até o modelo de desenvolvimento nosso, o modelo de desenvolvimento econômico e político, passou pelo avanço do número de carros. Na verdade, para esse desenvolvimento, não é interessante a bicicleta. Então, exatamente. As pessoas não têm interesse. As pessoas não têm. Eu falo... Mas eu também vejo dessa forma. Não só carro, bicicleta, falando. Saudável como todo. Isso, como mas, todo. por exemplo, se a gente observar... Não são excludentes, na verdade. Não, mas que... se a gente observar alguns detalhes aqui próximo da nossa região aqui central, você vê que a valorização do veículo é muito maior do que, por exemplo, do pedestre. Que da hora que desce do carro, todo mundo é pedestre. Sim. Exato. Mas se você passar ali pela Rua 4, em frente a um colégio, você vai ver que tem... estreita, você paralelepípedo. tem uma calçada que não passa uma pessoa. Não. É uma calçada de 60 centímetros ali, que foi estreitada para ter mais vaga para os carros. E é uma calçada que não passa um cadeirante. Entendi. Não tem acessibilidade. Então, assim, a gente não está falando só de o ciclista. Não. Você não tem uma valorização do pedestre, do cadeirante, de quem usa o espaço público no dia a dia. Divide ali. Com certeza. Mas isso é uma coisa que não é de hoje e tal. Não, isso é um processo que vem em desenvolvimento ao longo da história. Isso. E aí, assim, o que a gente vê hoje, que algumas coisas estão sendo feitas para melhorar tudo isso. Então, por exemplo, falando aqui da nossa cidade, há pouco tempo agora foi aberta uma consulta pública, né, para falar sobre mobilidade, né? E aí tem uma empresa que eu não me lembro exatamente qual é, que vai captar esses dados, né? E a prefeitura que encomendou para fazer um estudo geral aí, que acho que vai ser para os próximos 10 anos aí, sobre mobilidade. Aí eu entrei lá para responder, então tem perguntas de se você usa bicicleta no dia a dia, qual ponto da cidade você mora, se você vai de bicicleta ou não, quantas vezes você usa bicicleta, né? O que você tem de dificuldade e tal, para, acho que, formatar uma política pública para valorizar... Dar sustentabilidade a esse desenvolvimento. Desenvolver ciclovia e tal. Então, são coisas que cada administração que vai entrando precisa ter um olhar avanço, né, para esse público e ver que algumas coisas precisam ser mudadas. A gente viu acontecendo isso em São Paulo já. Sim. Em Paulista, hoje, a gente tem, em grandes vias em São Paulo, uma malha de ciclovia muito grande. Só que aí, às vezes, a gente vê as coisas sendo feitas de maneira... Não estudada. Não entendeu? estudada. Então, por exemplo... Desenvolver. Eu acredito que esse modelo que está sendo feito agora é legal porque tem uma consulta pública para ver quais são as necessidades. Volume, mas qual volume, né? E aí em São Paulo, que a Jaque falou, quando começaram a fazer as ciclovias lá, teve um monte de crítica. Por quê? Muitas delas foram simplesmente pintar uma faixa em algum lugar. Isso. E aí teve muita gente criticando, e com razão, porque tinha lugar, por exemplo, lá no Minhocão, que
pintou uma faixa lá e passava por baixo de um embaixo. túnel lá com um pilar no meio. Assim, quem que anda de bicicleta num lugar desse? Foi feito um estudo. Né? Não, simplesmente, vamos fazer ciclovia, pinta uma faixa em algum lugar. Não é isso. Né? A hora que Aqui você vê o modelo europeu, você vê grandes cidades europeias com ciclovias, são vias que oferecem uma segurança igual para um veículo. Igual pra um veículo, A hora que você vai fazer uma via para um veículo, não tem um engenheiro lá estudando como que essa via vai passar, né? Qual a velocidade que vai poder se atingir nessa via, né? Se tem obstáculo, como que... Para ciclovia é a mesma coisa. Não é simplesmente pintar uma faixa em algum E lugar. deixar lá. E deixar não, lá. pode usar. Pode usar aqui. Aqui normalmente é feito assim. Então, você precisa disso. E aí, assim... A gente já percebeu isso. A gente viu nesse período de pandemia que o uso da bicicleta disparou. Né? Assim, a gente tem amigos donos de bicicletarias aí que nos 3, 4 primeiros meses de pandemia vendeu bicicleta, mais bicicleta do que venderia no ano todo. Não tinham bicicletas. A bicicleta Acabou o estoque. acabou sendo um veículo que permitia que a pessoa saísse de uma aglomeração no centro da cidade e fosse pedalar lá para livremente, padoca, sem máscara. ar livre, ar livre, exatamente. com segurança. Isso disparou o número de pessoas que pedalam. E aí, assim, você tinha as academias que não estavam podendo atender por conta da aglomeração, Os parques os fechados. clubes, os parques. Qual que era a alternativa? Você pegar uma bicicleta e sair para pedalar. Lá no meio do canavial você está tranquilo. Então, assim, a quantidade de bicicletas aumentou muito. Muito. E aí, boa parte dessas pessoas continuaram. E aí você vê hoje na cidade... Criou um hábito, né? Sim. Criou um hábito. Você vê... E aí é mais fácil você desenvolver novos atletas. Isso. Novos participantes. Porque o cara começa ali, o menino começa ali. Aí ele dá uma pega bicicleta bike, pro filho dele Sim. para pedalar E junto. também da vai se conscientização do interessando. motorista, Isso. que antes estava só no carro. Aí a hora na que ele tá em cápsula. cima da A hora que bike... ele passa pra bike, Ele se vê põe de no uma lugar. forma diferente. Isso, aí ele vê assim, pô, né? Tem razão. Tem razão, né? Eu não Ele vai posso ter tirar mais uma cuidado. fina do cara ali, porque ele pode se desequilibrar e cair em cima da calçada, né? exatamente. E aí no dia a dia, normalmente as pessoas não têm o hábito de estar com um capacete desse pedalando na rua. E às vezes um tombo bobo pode machucando. trazer Dá uma lesão uma gravíssima, lesão muito uma- grave, muito grave, né? Então, assim, a hora que o motorista ele passa pela situação de estar no lugar do ciclista e ele sente Muda a visão. o perigo que é um motorista passar tirando fina dele, ele também começa a desenvolver uma senso- consciência diferente. Um senso crítico Né? também. Do A que gente ele tem faz. empresas de ônibus que usam isso como treinamento dos Treinamento motoristas. Coloca o Treinamento. motorista lá num rolo, Uma pedalando, bikezinha e passa com passa ônibus. um ônibus do lado dele ali, O Tirando cara toma fina. aquele susto ali e tal. para ele sentir o que sente o ciclista, a hora que ele ciclista. passa A hora que com ele o passa. ônibus ali, né? Para quê? Para ele entender a É o diferença se colocar no lugar do outro, né? de Isso passar ali. E não muda nada a vida do motorista se ele passar um metro, Passar um metro... ou 2 metros. Um não. metro e meio que que é é o que o Código o Brasileiro Código de Trânsito Nacional de Trânsito exige. prevê, né? E aí, assim, a gente vê que no Brasil, às vezes a gente não valoriza essas coisas, mas isso está no Código de Trânsito há um bom tempo. Há muito tempo. Na França, isso foi colocado agora. E gerou, assim, E aí a gente fala, França, grandes campeões no ciclismo, país da Europa e tal, isso foi colocado no Código de Você sabe Trânsito. que eu fiquei Na assustado. Inglaterra foi colocado no Código de Trânsito agora há pouco Agora. tempo. E gerou, assim, uma chuva de reclamações dos motoristas, que onde já se viu, né, dar espaço para o ciclista e tal. Então, assim, você vê que não é uma particularidade nossa, né? Mas a França tem uma tradição. Sim, Você sabe tem. que uma A vez eu Inglaterra estive lá, também. a seleção francesa de futebol tinha jogado um dia antes, mas teve uma Uma etapa etapa do Tour de Do Tour de France. France. Os jornais todos noticiavam o Tour de France. O Tour de France. A capa do jornal era o Tour de France, não era a seleção É francesa muito de futebol tradicional. que havia jogado. Quer dizer, lá eles têm essa... Então, mas você vê que na Europa, o ciclismo... É o mais visto O hoje ciclismo, ele é tido como o esporte do povo. do povo. Por quê? É um esporte onde você pode estar do lado do seu ídolo, assistir um evento sem gastar R$1. É só você ir pra rua. Pra e rua, ver. E eles e querem eles vão ficam lá passar. na rua, né? Isso. E aí passam lá o Tour de France, o pessoal lá na rua, lá assistindo, Isso. os caras Isso. passarem, Então, uma bandeirinha lá. O ciclismo é o esporte do povo. É por super conta disso. tradicional. Você não gasta para assistir
o esporte, né? É acessível para todo mundo. Entendi. Então, são várias diferenças culturais que a gente ainda, né, aí em termos de resultados mundiais, a gente, claro, está bem atrás ainda, mas a gente já teve ciclista que foi campeão de uma etapa do Tour, Já. né? Mauro Ribeiro, ele venceu uma etapa do Tour em 91, é o único brasileiro que ganhou uma etapa do Tour de France, e ele ganhou... Eu não sabia disso, tá vendo? Que legal. Ele ganhou, Muito bom. se eu não me engano, é dia 14 de julho, Da né? Que é o dia Bastilha, da da queda da Bastilha. Bastilha. Foi Ou nesse seja, dia. é um dia Foi. que Simbólico. no Tour de França é muito É simbólico. muito simbólico. Sempre um francês tenta ganhar a etapa do Tour nesse dia, porque é muito simbólico para eles, né? Sim. E o Mauro Ribeiro ganhou, né? E assim, é o único ciclista que já conseguiu, né? A gente já teve um ciclista, o Murilo Fischer, que se aposentou recentemente e hoje faz parte lá das transmissões do Tour de France. Ele é comissário da Mundial, da UCI. Ele foi quinto num Mundial de estrada, né? Então, também foi um resultado super Seu Anésio, né? expressivo. Seu Anésio Argenton, Aqui de que é Araraquara. araraquarense, é uma referência nacional e mundial. Né? Ele é atualmente o único campeão pan-americano de ciclismo que a gente tem. Ele foi campeão em Chicago 59, na prova de quilômetros contra o relógio. É uma referência nacional, falecido há pouco Fenomenal. tempo, uma pessoa de uma humildade, assim, uma simpatia enorme, tive o prazer de conhecer. A gente tem atualmente o Lauro Xamã, que é aqui da cidade, começou nas nossas categorias de base também, hoje compete por outra equipe fora da cidade, mas mora, treina aqui com a gente, é bicampeão mundial, ele é paraciclista. Ah, paraciclista. E compete também no convencional. No convencional. É o Dá pra atual. competir? Ele compete sem problema algum. Ele é o legal. atual campeão brasileiro de contrarrelógio. De crono, No convencional. no convencional. No convencional. Ele é muito forte. Que legal. Ele é... Que bom. Ele é fora da curva. Então, é assim, é uma referência que a gente tem aqui na cidade. Então, E é Araraquara... mundial. Como é o nome dele? Lauro Xamã. Vamos trazê-lo aqui. Ah, Lauro precisa. Xamã. Precisa. Se quiser, eu converso com ele, a gente Não, ok, combina não, vou sem precisar sim. problema nenhum. Mais pra frente Ele a gente é fenomenal volta. também. Então, A gente volta a conversar ele sobre ele é atualmente o maior vencedor brasileiro paraciclista. Tem mais de 30 medalhas nacionais e mundiais. Inclusive uma paralímpica, duas paralímpicas, né, na Paralimpíada do Rio de Janeiro. Então, é assim, em Araraquara a gente tem grandes referências no ciclismo. Tradição. Né? Tem grande tradição Tem o no Alessandro ciclismo. Giannini, que ele é da... O Alessandro, Da federação, ele foi Federação, né? técnico. Isso, Hoje ele ele foi é o quê? Ele é técnico. diretor da federação? Ou Não, ele é um comissário, Um comissário da da federação. federação. Da E região. ele, isso, e ele é um E- dos sócios na organização dessa competição aqui, que é a Copa São Paulo de Ciclismo. Ah, legal. hein? Então, ele e o sócio dele, eles organizam essa competição regional, que é por regional. etapas, que eu havia comentado. E aí, como é uma competição por etapas durante o ano, quem está liderando a competição usa essa camisa de líder aqui. Ah, essa aqui é a camisa... Isso, é a camisa É a de camisa líder de líder da Copa São da Paulo. Copa São Paulo. Que é desenvolvida legal. pelo... Então, pela cada direção. etapa tem uma camisa, Cada- é isso? isso, cada- Simbólico. Isso, cada etapa vai somando pontos e aí quem está liderando o ponto usa essa camisa durante a prova, Ah, legal. que sinaliza quem é o líder da categoria. E aí, nessa Copa, a gente até ontem estava liderando em 4 categorias, a partir de ontem, com a vitória do Pedro, a gente está liderando em 5 categorias. E é super importante, porque vão aparecendo novos atletas na região com esses campeonatos que são feitos, realizados aqui pra gente, né? Com isso vai aparecendo várias cidades para competir, ter competições durante o ano inteiro, de forma preparatória. Então, essa estrutura, Sim, sim. Essa é estrutura importante para importante. desenvolver o ciclismo de forma regional e aí, consequentemente, estadual. E nacional. E é João, legal. mas me diga uma coisa. O Brasil está preparado para ganhar uma medalha olímpica no ciclismo? Se falasse hoje, não. No ciclismo, se a gente falar no ciclismo paralímpico, o ciclismo paralímpico, né? Paralímpico, né? A gente tem o Lauro Xamã, que é um forte candidato. Candidato. Ele,
a última Olimpíada agora, na prova de contrarrelógio, ele estava liderando todas as parciais durante a prova, ele tomou um tombo, caiu e chegou em quarto. Ainda. Só que ele estava que aí na prova de contrarrelógio, assim, a prova que você corre sozinho, né? E vai cronometrando o tempo. E aí, se eu não me engano, eram 4 voltas no circuito, e aí tem as parciais que eles vão colocando lá. Pra ver. E a parcial dele era sempre a melhor, sempre a melhor. Ou seja, era só uma questão de finalizar a prova do jeito que ele estava lá, que ele ia ser campeão. E aí, por conta do tombo dele, ele perdeu o tempo e chegou em quarto. Então, é um forte candidato para a próxima Paralimpíada, né? Em Paris, né? Vai ser. Agora, no convencional, a gente tem um ciclista aí que começou a competir na Movistar, que é um ciclista muito bom. Se a gente pensar em daqui, sei lá, uns 2 ciclos olímpicos, talvez ele se coloque aí algum resultado. Em situação de favoritismo. E aí, importante ter mais ciclista, porque não adianta um só. Né? Você tem que criar tem que ter uma equipe. Ter mais ciclista para poder competir. Uma base legal, né? E aí também, falando de Olimpíada, tem uma outra situação que é o seguinte: cada país ele precisa estar ranqueado dentro de um número mundial para poder ter vagas na Olimpíada. Entendi. Então, assim, os primeiros 4 países no ranking mundial mandam 5 ciclistas, se eu não me engano. Depois manda 4, 3, 2, até chegar, se eu não me engano, o 32º do ranking mundial, manda um ciclista. Então o Brasil precisa estar dentro desse ranking para poder mandar ciclistas. Legal, muito bom. Então, assim, se a gente for continuar, tem vai história. Embora, tem história pra caramba. Embora. Mas acho que o importante é a gente citar assim que dentro do nosso universo mais próximo, a gente está desenvolvendo trilhando um caminho, um trabalho, né, assim, subsidiado por uma administração municipal, uma secretaria de esportes que dá condição para a gente desenvolver os atletas novos, que esses atletas novos que com o desenvolvimento adequado lá na frente a gente vai poder estar aqui falando, colha bons resultados, vai poder estar aqui novamente falando, tivemos um ciclista aí que foi campeão brasileiro, está indo correr numa equipe na Europa e tudo mais, mas isso nasce desde a base aqui. Legal. Pessoal, encerramos aqui mais um podcast, conversamos aqui com Jaqueline Mendonça e João Mantovani, chefe da equipe de Araraquara sobre ciclismo. Muito obrigado pela participação, obrigado por esse bate-papo aqui. A gente agradece um monte, viu? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Lê. Ok? Um abraço a todos e então em breve o vídeo estará disponível nas plataformas da Unina.